começar esse vídeo, eu quero primeiramente, já de cara, tá? Parabenizar a equipe do Operário. É um vídeo difícil, tá, galera? Então eu vou pedir desculpas aí pra vocês. Eu quero parabenizar o Operário, primeiramente. Esses vídeos que eu faço de análise são sempre imparciais. Eu sempre busco falar dos dois times. E é justo que eu fale da mesma forma, mas nesse vídeo em especial, eu quero começar já falando dos adversários, tá? Parabenizar o Alex pelas excelentes substituições de segundo tempo, pela visão de jogo que ele teve, e o Operário pela vitória. Foi um time que jogou um dos tempos, né? E mereceu, tá, a vitória. Também quero tirar logo de cara a questão da arbitragem, tá? Sei que vai ter muita gente falando, e eu vou falar de alguns lances, eu vou passar, como eu sempre falo, né? Vou passar um pouco do jogo, e eu sei que vai ter muita gente comentando sobre a arbitragem, e eu vou falar cada lance, mas eu quero deixar de antemão avisado o seguinte: essa arbitragem não teve nada, absolutamente nada de culpa no resultado, tá? Além disso, as decisões que nós vamos passar aqui, tá? Vou passar lance a lance, as decisões foram corretas, tá? Dito isso, você, torcedor do Operário, eu vou pedir que você fique no vídeo, porque durante a análise e o possível desabafo que eu vou fazer, eu vou falar do Operário. Então vai ser interessante para você entender também um pouco do seu time, tá? Mas é claro que o foco vai ser falar do Dragão. Você do Operário que tá chegando agora, e você, torcedor do clube que tá conhecendo o canal agora por esse vídeo, eu sou um analista que trata os jogos de maneira imparcial, mas eu sou também declaradamente torcedor do Dragão. E quando eu faço vídeos sobre Dragão e outro time, eu falo dos dois. Mas claro que eu vou sempre dar um foco um pouquinho maior do Atlético, porque a gente vive o dia a dia do Atlético, com mais proximidade, não é? E o dia a dia do Atlético, hoje, em 2025, nós estamos falando de julho, tá? Ele se resume a, primeiro, uma troca incessante, absurda e ridícula de técnicos, sendo que nessa partida nós estamos estreando, se não me engano, o sexto, contando com as passagens de interinos, tá? À frente do Atlético. Então você, torcedor do Operário e outro time, que veja isso, nós estamos falando de julho, metade do ano, um time já com 6 técnicos tendo treinado ele. Para começar por aí. Outra coisa, nós estamos vivendo uma debandada absurda de jogadores. Só nessa última semana foram 7 jogadores, ou que foram embora, ou que foram afastados por algum motivo e estão aguardando dispensa iminente, tá? Nós estamos passando por um momento de desmanche do time, tá? O clube Atlético Goianiense, ele se solidificou, né, nos últimos anos, uma estrutura muito bem feita, um estádio muito bom, finanças relativamente em dia, pelo menos é o que é dito para toda a imprensa, para os torcedores, né, que está tudo certo. Mas não adianta. Isso só, por si só, não resolve. Torcida que abraça o time, até em momentos complicados, a torcida do Atlético esteve presente, muitos inclusive defendendo o Atlético e sua direção, sua presidência. E aí começamos 2025 e olha o que aconteceu com o Atlético até aqui, você torcedor de outro time. O Atlético nem na final do Goianão chegou, perdeu para o Anápolis, que hoje está na zona de rebaixamento da Série C. Fomos eliminados na Copa do Brasil para o Retrô, que hoje é zona de rebaixamento da Série C. E nós estamos fazendo esse Brasileirão aí que vocês estão vendo. O Atlético hoje, em 2025, é feito de jogadores irresponsáveis, tá? Os que ficaram, inclusive, não são os que estão saindo. Porque a diretoria do Atlético está conseguindo se livrar das maçãs podres. Negativo. As maçãs podres ainda estão lá no Atlético. Ou você vai me dizer que um jogador que faz o que o Ariel fez, entrando no segundo tempo, é um jogador que realmente compra as cores da camisa do Atlético? Realmente está interessado com o clube? Você vai me dizer que o que o William Maranhão fez, dando cabeçada no adversário, que por sorte, naquele momento, por sorte ele não foi expulso, é de um jogador responsável com seu clube? Um jogador que pensa na instituição Atlético Clube Goianiense? Agora, você vai me dizer que um jogador como Paulo Vitor, que tenta dar um soco de canhota
na cara de um atacante, de um jogador adversário dentro da área, é um jogador que tem responsabilidade com o clube? Não. O Atlético veio a campo com o que sobrou do Atlético. Inclusive trazendo gente de fora, né? Voltando, né? Gente pra cá. O Daniel, que é da base do Atlético, que saiu do CRB e voltou pra nós. E entrou com a rapa do tacho, né? Que é o resto que tem lá. Tão resto que pela primeira vez que eu me lembre, o Atlético entra com o Yuri no time selecionado, né? Relacionado, entrou com o Yuri no banco de reservas, porque provavelmente não tinha mais jogador. O Atlético não tem elenco. Entrou com o que tinha. E vamos combinar, se o Atlético ainda tivesse com os mesmos jogadores que não foram embora, talvez essa fosse até uma boa escalação do mesmo jeito. O Shailon pela direita, o Cauã no meio, na teoria. Visitando o Operário, que também não vem lá muito bem, mas pelo menos, nesse momento, o Operário joga em casa. E jogando em casa, ele vem a campo com boas peças, como o Bosquilha na frente, como o Vinícius Mingotti, atacante, mais à frente também, né, trazendo o Rodrigo Rodrigues como meia, aquilo que o Alex tem à sua disposição. Mas entrou com um jogador que foi muito fraco, o tal de Zuluaga. Que, olha, esse jogador, o Operário também deveria fazer igual o Atlético tá fazendo. Desfaz, meu filho. Esse é o não jogador. Ele praticamente não fez nada em campo nesse time do Operário. E olha, não vou falar do primeiro tempo, porque não teve jogo, não teve futebol no primeiro tempo. O primeiro tempo foi posse de bola do Operário e marcação do Atlético, que inclusive, vamos ser sinceros, a marcação do Atlético controlou a partida. O Atlético teve duas pequeníssimas chances no primeiro tempo, mais no começo, né, no comecinho do primeiro tempo, e o Operário teve uma cabeçada do Mingotti e fácil defesa do Paulo Vitor. Só. O primeiro tempo foi só isso. Foram 48 minutos de tortura para quem gosta de futebol. Jogo horroroso. Horroroso. Detalhe, tivemos cartões para os jogadores do Atlético, 2 cartões, se não me engano, e muito bem dados, tá? Muito bem marcados. Faltas para cartão de fato. O juiz estava ok até então. Fomos para o segundo tempo. O Alex, como um entendedor de futebol, como é treinador do Operário, fez mudanças no time que colocaram o time com meio de campo mais encorpado. O Atlético tem Ariel. E o Shailon no primeiro tempo, como era um espectador dentro de campo, um cara que estava passeando lá por Ponta Grossa, visitando e conhecendo o estádio, o Shailon foi sacado para a entrada do Ariel. E eu achei, no primeiro momento, que eu ficaria até satisfeito com a substituição. Mas quando o Ariel começou a participar, e entre aspas, pra caramba, tá? Do segundo tempo, eu senti saudades do Shailon. O Ariel foi, de longe, o pior jogador em campo. E olha que eu falei do Zuluaga, que não fez nada no primeiro tempo. E foi péssimo pelo lado do Operário. Mas, do contrário, o Ariel não só foi ruim, como ele atrapalhou o Atlético. Muitos e muitos momentos o Ariel atrapalhou. É bizarro o quanto ele simplesmente não joga quando tá com a camisa do Atlético. No Anápolis ele foi relativamente bem. Mas aí a gente tem que pensar, né? Voltar a pensar aquele velho pensamento. Estadual não é referência pra porra nenhuma. Mas beleza. Fomos pro segundo tempo e o Operário foi dominante. Ele tinha o meio de campo, o Atlético totalmente perdido, com os problemas que o Lacerda já teve lá no Vila Nova. Não sabe organizar um time ofensivo. Na defesa, você ainda faz alguma coisa, mas no ataque esquece. Só que tem um problema pior. O Atlético não tem elenco. Não tem jogadores pra colocar. E aí você pode falar pra mim assim, mas ele errou com a entrada do Ariel. Podia ter entrado o Yuri. Mas, sinceramente, se você for pegar para analisar de forma fria, o jogo, ele trocou um meia armador que estava caindo pela direita, colocou um meia armador que cairia pela direita, o Ariel. Só que o Ariel é ruim demais. E o Lacerda não tem culpa da ruindade do Ariel. Ele colocou um jogador que seria o substituto natural do Shailon. Só que o Ariel não jogou. E aí, cara, começou um festival de bolas na área. Tudo bem que o Operário já tinha feito isso no primeiro tempo, mas bem ruins, né, os cruzamentos do Operário. No segundo tempo, como ele já treinou bastante, como o Operário teve muita falta próximo da área para treinar no primeiro tempo, chegou mais treinado no segundo. E aí começou a colocar bolas na área e começou a levar perigo. Não só na bola aérea, mas também em algumas chegadas mais perigosas ali próximas da área. E aí, vamos antes falar do lance de possível pênalti, né?
Cruzamento vindo da esquerda. O jogador, se não me engano, era... Eu não sei se era o Vinícius Mingotti, que ainda estava em campo, ou se era outro jogador, não me lembro. Jogador do Operário tenta chegar de cabeça, acho que talvez o Cleiton, que já tinha entrado, não sei. Tenta chegar de cabeça na bola, aí ele passa do tempo da bola, né? Ele passa da bola, ele tenta ir de cabeça. O Conrado, que já tinha amarelo, inclusive, estava segurando o calção dele, puxando, dando uma leve puxada no calção. Não é suficiente para que ele caísse. Ele já estava caindo, porque ele fez um movimento de se jogar em direção à bola para tentar cabecear. Mas o juiz viu, achou que tinha sido um puxão, marcou o pênalti. E olha, se ele tivesse mantido a marcação, por conta da puxada de calção que o Conrado deu, eu não acharia estranho. Eu não acharia estranho. Concordo com a marcação de que não foi um puxão que causou a queda dele. Ele já estava caindo, ele estava se jogando na bola. Então, teoricamente, aquele puxão ali não foi o que ocasionou a queda, ou seja, não seria a marcação de pênalti. Achei correta a interpretação do árbitro mediante o VAR. Mas eu também não estranharia, porque é outro jogador irresponsável. Como é que um jogador que já tem amarelo, na sua consciência, qual que é a lógica desse jogador entrar na área puxando a camisa, o calção, a porra que for do adversário? É pura e simples irresponsabilidade, para não dizer burrice. O juiz não deu esse pênalti. Mas nem precisou, porque o Atlético hoje estava animado para dar os pênaltis para os outros, né? Logo depois, jogada pela direita, uma falta, o Operário cobra essa falta, e detalhe, falta do Conrado de novo, tá? Falta do péssimo jogador Conrado de novo. Cruzamento na área feito pelo Bosquilha, que já estava bem treinado, bola na cabeça, se não me engano, do Índio. Gol mais do que merecido do Operário, que melhorou muito, muito no segundo tempo e aproveitou a completa apatia e falta de capacidade de jogar futebol do Clube Atlético Goianiense. E aí com 1 a 0, se o time não tem futebol, o time não tem capacidade, não tem responsabilidade, é óbvio que eles também não vão ter educação em campo. O Maranhão tentou dar uma cabeçada no jogador do Operário, foi expulso, o juiz ainda voltou atrás e deu amarelo, porque de fato não foi uma agressão ostensiva para vermelho. O amarelo entre os dois jogadores ali estava de bom tamanho. Ou seja, o juiz errou em campo, mas a arbitragem como um todo, contando o VAR, conseguiu corrigir o lance. E aí ficou no 11 contra 11 ainda, mas pouco tempo depois temos ali um pênalti. Pênalti, inclusive, né, com uma belíssima de uma expulsão do Paulo Vitor. Um soco na cara de canhota, um cruzado de esquerda. Porque ele não é goleiro, ele deve ser um lutador de boxe. Tem uma especialidade ali, né? Um soco de canhota ali, bem potente. Tudo bem, nem vou dizer que foi uma porrada que causou a queda do jogador, ele já estava caindo de fato. Mas é uma agressão, não deixa de ser. E aí eu falo novamente, isso é irresponsabilidade, para não dizer burrice. E aí? Ele é expulso, entra o Vladimir, cobrança do Bosquilha, gol do Operário 2 a 0. Se não me engano foi o Bosquilha, né, que cobrou, posso estar enganado, mas cobrou 2 a 0. Merecido, tranquilo, merecido. 41 do segundo tempo, 2 a 0, merecidíssimo. Merecidíssimo. E claro, com 1 a menos, com 2 a 0, o Atlético já não tinha futebol antes no empate sem gols, imagina perdendo. Aí não tinha mais jogo. O Operário tinha a bola, o Atlético tinha preguiça. Tinha só... Eu vou isentar um cara, tá? Um cara nesse jogo eu isento, que é o Kelvin. Eu cansei de ver o Kelvin pegar a bola, tentar uma jogada e não ter uma santa alma viva perto dele pra jogar. Daniel, esquece, totalmente sumido lá perto da área. O Shailon, mais desaparecido que todos. O resto dos jogadores, todos sumidos. O Cauã não sabia o que fazia em campo. Cauã era o Zuluaga do Atlético. Cauã. E aí, cara, o Kelvin sozinho, só o Kelvin no campo, basicamente. Não tem o que fazer. É um time nojento de ruim. Ruim. Horroroso. Sabe? Nojento. Podre. Sobrou, né? Foi deixado lá pelo nosso presidente. E vai sair mais gente, não vai? Porque, por exemplo, você vai manter o Paulo Vitor? Vai manter? Se você mandou Marcelinho, aliás, Marcelinho não porque ele saiu, mas se você mandou Romão embora, Barrios, né? Aquele Thalisson que nunca deveria nem ter pisado no gramado do Atlético, você vai manter o Paulo Vitor? Nosso quinto, sexto, sétimo goleiro, sei lá quantos goleiros o Atlético já teve, porque é outro problema do Atlético, né? Troca mais de goleiro do que de roupa. Cara,
É isso, né? E ainda tivemos um terceiro gol levamos um terceiro gol de pênalti do Matheus Felipe, outro jogador que foi expulso, pênalti claríssimo, último homem, matou a jogada, pênalti claro, cartão vermelho mais do que merecido, mais um jogador que não vai ter em campo. Sabe o que é real? Você, torcedor de outro time, né, você pode zoar, tem todo direito, tá? Futebol faz parte também da zoeira, isso tá tudo dentro do esperado no futebol. Eu vou ter que jogar. Eu, Marcelão, lá, o segurança do Atlético, vai pegar na zaga, porque, né, sem o Wallace, que saiu lesionado, sem o Matheus Felipe, nós vamos jogar com quem? Bota o Marcelão lá. Já pode aquecer aí, Marcelão. Adson, pode pegar lá na frente. Vai lá de centroavante, porque provavelmente você vai ter mais mobilidade do que o Daniel. Certamente. E eu vou no meio, porque com certeza eu vou ter muito mais vontade de me entregar pela camisa do Atlético do que Shailon, Ariel. O Twitter mesmo tá cheio de jogadores do Atlético lá. Cornetão ali, ó, pega na esquerda. O Dragão da Depressão vai pegar ali na volância. Joga ali no lugar do William Maranhão. Vai ser o jeito, cara. O Atlético não tem time. O Atlético não tem jogadores. Não tem jogadores. Resumo da ópera. O Atlético fica nos seus 22 pontos. O Operário sobe na tabela, ganhando, né, seus pontos. Acho que ele vai a 23. Se não me engano, até passa o Atlético. A tabela tá aparecendo aí pra vocês. E o do Atlético, escuta o que eu tô te falando. O Atlético termina, tá chegando no final do primeiro turno, um time com espírito de Série C. Um time com espírito de rebaixamento. E tá todo o script perfeitamente bem feito. Desmanche de jogadores, troca incessante de técnico, goleiro que não se firma, hostilidade com torcedores que criticam o Atlético como nós. Hostilidade, vocês sabem muito bem. Direção, gestão do clube totalmente perdida, totalmente sem saber pra onde correr, o que fazer. Cara, toalha jogada no meio da temporada, de novo, diga-se de passagem, coisa que aconteceu em 2024. É o resumo de um time rebaixado. Pode não ser pontualmente ainda, pode não estar no Z4, mas é moralmente rebaixado. Moralmente na Série C. Moralmente acabado. Por fim das contas, eu acredito que o Adson Batista caminha para entregar o Atlético exatamente aonde ele encontrou. Um time em ruínas, se despedaçando, precisando urgentemente de alguém que salve. Só que dessa vez, ele vai se mandar e vai ter que chegar outro salvador. Quem será? Quero a opinião de vocês. Eu quero ouvir a opinião de você, torcedor do Operário. Se você confia aí no trabalho do Alex, gostou dessa vitória. Óbvio que gostou, né, da vitória. Mas o que você espera pro restante da temporada? Acredita que o Operário, atual campeão paranaense, ainda briga pelo acesso? Ou vocês acreditam que o momento é para tentar, pelo menos, se manter na Série B, se estruturar? Você, torcedor do Atlético, você aguentou assistir o jogo inteiro? Eu assisti por você. Mas você aguentou? E como tá seu espírito? Como tá a sua sensação de torcedor? Como tá a sua confiança? Se houver alguma ainda. Como tá o seu sentimento com o Dragão? Você atura ainda o que está sendo feito no Atlético? Você ainda acredita nessa direção? Você ainda acredita nas decisões que são tomadas pelo alto escalão do Atlético? Deixa aí nos comentários a sua opinião. É isso. Eu peço que deixe seu like, se inscreve no canal se gostou do conteúdo, marca o sininho para receber notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos para que outros torcedores também recebam análise, assim como você. Se puder, eu peço que você deixe seu hypar aqui embaixo, tá? Que ajuda a fortalecer o trabalho. E também peço que você se torne membro para participar do Gathering Futebol Clube, grupo do WhatsApp com notícias, com informações, com tabela de jogos e muitos outros benefícios. É tudo isso a partir de apenas R$ 1,99. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.